Quando falamos de tape reading, uma das coisas mais importantes que precisamos fazer é saber identificar quando ocorrem os principais movimentos, sejam eles de absorção ou exaustão. E para complicar, precisamos analisar e tomar as nossas decisões em poucos segundos. Então por isso, eu te pergunto, você consegue identificar corretamente o movimento de exaustão através da leitura do fluxo de ordens? Nesse Dominando, eu vou te passar dicas valiosas para você analisar o movimento de exaustão na prática e com precisão. Então, já agride o like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder as novidades e vamos para a aula. Primeiro, vamos recapitular o que é tape reading, a análise de fluxo. O tape reading é o método da leitura do fluxo de ordens do mercado e é utilizado para acompanhar a movimentação dos grandes players do mercado, que são os agentes que mais impactam na movimentação do preço de um ativo. Mas caso você seja um iniciante no assunto, eu vou deixar aqui no card um atalho para você conferir o nosso treinamento gratuito e completo sobre tape reading. E agora, eu vou te explicar o que é uma agressão e em seguida a exaustão. Então, vamos começar pelo básico. O mercado é um conjunto de duas forças, as intenções e as agressões. E inicialmente, vamos ter as ofertas de lotes apregoadas no lado de compra e no lado de venda do book de ofertas. E esses lotes representam as intenções do mercado. No entanto, apenas as ofertas de intenções apregoadas no book não são capazes de movimentar o preço de um ativo. E nesse caso, vamos precisar de uma força que tome a atitude de fechar o negócio com as ofertas. Em outras palavras, vamos casar uma oferta com algum player querendo fechar o negócio a mercado. E é aqui que a agressão entra em cena. Quando um player toma a decisão de fechar um negócio, ele precisa ir ao mercado para comprar ou vender uma certa quantidade de contratos. E então, no caso de uma compra a mercado, por exemplo, ele vai conseguir comprar os lotes que precisa do player que está disponibilizando lotes no lado vendedor. E assim, casar as agressões de compra com as ofertas de venda. E agora, uma dica muito importante antes de passarmos para a parte prática, é que precisamos prestar atenção em três características das agressões. Vamos prestar atenção na frequência das agressões, no tamanho da ordem, isto é, o número de lotes, e também qual o player que está realizando a agressão. E agora, você vai entender a exaustão. Como o próprio nome já diz, a exaustão é um movimento de esgotamento. Isso significa uma perda da força das agressões que inicialmente eram sucessivas e com grandes lotes, seja no lado da compra ou no lado da venda. E ainda, o movimento de exaustão pode acompanhar um movimento de absorção sem problema algum. Nós já falamos sobre o movimento de absorção em um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui no card. Ou seja, após uma absorção das agressões, nós podemos verificar a perda da força agressora pela falta de interesse dos players em continuar aquele movimento, resultando na exaustão. E isso pode sinalizar uma possível resistência ou suporte, pois isso significa que os players perceberam a defesa na região e desistiram de continuar agredindo o mercado com força. Mas agora, vamos para a tela, que eu vou te mostrar como identificar uma exaustão no fluxo pelo Profit. Vamos agora verificar o movimento de exaustão na prática. Estamos acompanhando agora um forte movimento de alta, realizado através das fortes agressões compradoras. Podemos verificar algumas escoras de venda nessa região bem aqui. Percebam que o preço continua sendo renovado para cima. Precisamos ter paciência. Precisamos reduzir ao máximo a probabilidade de realizar uma operação mal feita. Mas lembrem-se que o movimento de exaustão pode acontecer em conjunto com o movimento de absorção. Novamente, percebam a renovação do preço para cima e a retomada das agressões compradoras na região. Reparem pelo Volume at Price, que nós podemos verificar uma região de acúmulo de agressões realizadas nesse nível de preço, com uma predominância nas agressões compradoras. E a formação de uma região com grandes ofertas de lotes na venda, formando uma possível barreira de defesa. Talvez seja a formação de uma resistência na região. Vamos continuar acompanhando. Outro ponto importante é que, apesar das fortes agressões compradoras no início do movimento, nós podemos verificar algumas agressões também fortes na venda. E agora, começamos a perceber a pausa nas agressões compradoras fortes e frequentes da região, que caracterizam uma exaustão da compra, em conjunto com a retomada das agressões vendedoras na região. Então, vamos aproveitar esta possível exaustão em conjunto com as escoras de defesa vendedoras e a retomada das agressões vendedoras para realizar a nossa operação.
Reparem na força e frequência das agressões de venda nesse momento. Isso ajuda muito na nossa análise. Enquanto isso, vamos reposicionando o nosso stop. Ainda mais agressões vendedoras e o preço continua sendo renovado para baixo. Então, dessa forma, aproveitamos o movimento de exaustão do preço para realizar uma operação bem-sucedida na venda. Reparem a pausa na sequência das fortes agressões compradoras. O ponto importante para ser analisado em um movimento de exaustão é justamente a perda do interesse dos players. Mas precisamos continuar atentos no fluxo e analisar a continuidade da exaustão. Entender a dinâmica entre as agressões e exaustão no fluxo é fundamental para você aplicar o tape reading com precisão e eficácia. E principalmente porque é um movimento que ocorre diariamente no fluxo de ordens do mercado. Mas e aí, você consegue identificar com precisão um movimento de exaustão através da análise do fluxo? Comenta aqui pra gente. E também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Segue o fluxo e bons trades!